Fale bem de quem fala mal de você, Jesus. Há um texto de Jesus em Lucas 6, 27 a 29, que, se não for bem entendido, pode gerar ensinos muito ruins para a pessoa. Mas, se for bem compreendido, isso traz orientações para fazer nossa vida significativa, para fazer nossa vida feliz, para fazer com que nossa vida tenha um sentido excelente. Vamos lá. Digo, porém, a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, bendigam aqueles que os maldizem, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você em uma face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. O que esse texto significa? E por que ele pode ser mal compreendido? Todo o texto de Jesus tem que ser entendido dentro do contexto de vida que ele viveu. O contexto de vida dele era, como membro do povo de Israel, um povo subjugado pelos romanos e, além disso, no dia a dia das próprias pessoas, haviam, como sempre há, atitudes más, atitudes muitas vezes criminosas, atitudes ruins que aconteciam nesses relacionamentos entre as pessoas. O que esse texto não significa? Vamos começar por aqui. O que Jesus não está querendo dizer? Jesus não está querendo dizer que nós temos que ser capacho das pessoas. Então, quando a gente vê aqui, se alguém bater em você uma face, ofereça-lhe a outra, se tirar a capa, não impeça de tirar a túnica. Aqui Jesus parece dar a impressão de que, assim, o que quiserem se aproveitar de você, tirar as coisas de você, deixa. Você é um capacho, você é um nada, então, tudo o que quiserem tirar de você, deixa tirar tudo. Não é isso que Jesus quer dizer. Esse texto, ele vai trabalhar com a ideia, e esse é o ponto central, com a ideia de que você não pode pagar o mal que os outros fazem a você com o mal também. Esse texto está dizendo que eu não posso, quando alguém me fizer algo ruim, quando alguém me fizer um mal, revidar com vingança. Ou seja, a mesma coisa que ele me deu, o mal, eu vou dar para ele de volta. Porque assim a gente vai ficar igual. Porque assim eu não vou parecer um fraco. Porque assim eu vou vencer ele na mesma moeda e vou me vingar das maldades que são feitas comigo. O que Jesus então está querendo dizer é o seguinte: não devolva o mal com o mal. Jesus está nos dizendo, devolva o mal que você recebe com o bem que você vai dar. Então, Jesus está nos propondo, ao receber o mal, revide com o bem. Ou seja, continue a praticar o bem. Não desça e pratique o mal de volta, a vingança. Não, continue a praticar o bem. Então, esse é o sentido que Jesus dá ao texto. Esse texto significa que eu não posso buscar a justiça para algum mal que me é feito? Eu sou caluniado,
alguém pratica um ato desonesto comigo, alguém comete estelionato com a minha pessoa, aí eu não posso buscar a justiça? Pode, claro que pode. A busca da justiça é um bem que você faz. Buscar a justiça é buscar o bem. Veja uma outra palavra de Jesus, uma parábola. Ele contou a de um juiz corrupto. Então, havia um juiz que só julgava os casos se ganhasse dinheiro. Ele era um juiz corrupto. E havia uma viúva que tinha um caso ali na justiça, que estava com ele, com esse juiz, e que ela, sendo uma pessoa muito pobre, precisava receber exatamente aquele caso que estava ali na justiça. Só que ela não conseguia pagar propina para ele. Vocês vejam que essa questão de um juiz vender sentença é muito antiga, né? Não é de hoje. E por ser muito pobre, era uma viúva, e por isso pobre, ela não tinha condições de pagar esse juiz. O que ela fazia? Ela ia todo dia lá onde esse juiz trabalhava e pedia para ele, por favor, julgue a minha causa. Todo dia, todo dia, todo dia. Ele não julgava, porque sabia que dela não ia receber nada. Então deixava o caso dela para lá e cuidava de outros casos. Jesus, então, diz que uma hora, de tanto essa mulher ir lá, ele se cansou. E ele diz, olha, eu sei que eu julgo quando eu recebo dinheiro por fora. Mas essa mulher está me insistindo tanto, eu já não aguento mais essa mulher aqui. Eu vou julgar o caso dela para me ver livre dela. Ou seja, a minha paciência acabou, eu preciso julgar o caso da mulher, senão todo dia ela vai ficar vindo aqui. Então Jesus disse assim, que pela persistência, aquela mulher, sem pagar um centavo de corrupção, ela venceu o juiz e ganhou a sua causa. O que Jesus ensina nessa parábola? Você tem algo que lhe é feito contrário a você, busque a justiça. Jesus está elogiando a mulher que buscou a justiça. Então, Jesus não está dizendo aqui que quando eu for vítima de alguma maldade, que eu não faça nada. Não, busca a justiça. Buscar a justiça é fazer o bem, porque você para a ação errada daquela pessoa. Então, quem busca a justiça para reverter uma maldade que foi feita consigo, está fazendo um bem, não está pagando o mal com o mal. E, óbvio, o juiz é que vai determinar o que é certo e o que é errado ali, em cada caso, mas buscar a justiça é um ato bom e não um ato mau. Então, Jesus não está dizendo nessas palavras que eu tenho que ficar de braços cruzados quando a maldade me atinge e aceitar e ponto final. Não. Ele não está dizendo isso. Jesus também não está dizendo que eu não tenha que que eu não tenha que lutar para me defender. Ele entende que se eu sou vítima de mal, eu posso lutar para me defender. Sim, isso é. E o que embasa isso? Todo o conceito bíblico de Deus de justiça. O que é justiça? Senão você reparar quem foi vítima de algo e você conter o agressor. Isso não é justiça? Louvar quem faz o bem e castigar quem pratica o mal? Isso não é justiça? Então, se eu me defendo de uma injustiça que foi cometida contra mim, essa defesa é algo bom. Jesus, portanto, não está com essas palavras dizendo que eu não posso fazer nada. Não, é um dever meu lutar pela justiça no mundo. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que a gente deve defender os pobres, os excluídos, as pessoas
que não conseguem mais se defender e nós devemos defendê-las, o que é isso senão a busca da justiça? Então, aqui, nessas palavras, Jesus não está jogando a justiça de lado. O que Jesus quer, e isso que eu gostaria que você entenda, que esse é o sentido do texto. O que Jesus quer é o seguinte: você deve ter um tal caráter, você deve ter uma tal interioridade que, quando alguém lhe fizer o mal, não responda com o mal. Seu caráter vai dizer: vou responder com o bem. Vou responder com alguma coisa justa. Vou responder com algo bom. É isso que Jesus quer dizer. A nossa atitude, a minha atitude, é sempre o seguinte: mesmo que alguém me faça o mal, eu respondo com o bem. Eu quero pegar 2 exemplos recentes para trabalhar essa questão e ver. Primeiro, todos nós ficamos aí de uma forma impactados negativamente com o caso daquele desembargador que julgou correto que um homem convivesse com uma menina de 12, 13 anos e com o consentimento da mãe, a mãe consentiu, e fosse viver maritalmente com essa menina. E aí no texto o juiz diz que houve um assentimento da criança. E a mãe também concordou. E aí absolveu, né? Deixou passar batido o negócio. Quando a lei brasileira diz, de uma forma clara, está no Código Penal, que qualquer conjunção carnal ou libidinagem com menor de 14 anos é considerado estupro. Então, o desembargador nunca deveria ter dado uma sentença como esta, porque o homem é culpado. O homem é culpado. E todos nós ficamos estarrecidos. Como é que pode absolver uma pessoa nessas circunstâncias? Ficamos perplexos, né? Até porque é um desembargador, quer dizer, é um juiz que já está há muitos anos na magistratura e deveria seguir a lei à risca, né? E não foi o caso. Então, veja bem, aplicar a lei e livrar essa criança dessa situação de violência, a gente está indo contra essas palavras de Jesus? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente está fazendo o que é o bem. Veja, houve um mal foi feito, o mal que aquele homem fez com aquela criança. Houve um mal. O que a gente está fazendo com o uso da justiça? Nós estamos fazendo com que a situação seja consertada, aquela criança tenha liberdade, a sua liberdade, e aquele agressor seja punido. Aqui, aliás, ele foi depois, né? Depois o juiz voltou atrás e mandou prendê-lo, tanto ele quanto a mãe da criança também, que foi conivente. Então, veja bem, usar a justiça aí é algo bom. A gente está de acordo com essas palavras de Jesus, que é usar a justiça. Nesse caso, como é que a gente estaria em desacordo? Por exemplo, se um grupo de pessoas resolvesse ir até a casa desse homem, vamos linchar esse homem, porque ele abusou de uma criança. E isso é transgredir essas palavras de Jesus. Porque você não usa o mal contra o mal. Vocês estão entendendo? Então, isso seria o errado, conforme Jesus está dizendo aqui. Aí seria pagar o mal com o mal. Jesus está dizendo, vá com o bem. Vá com o bem. Um outro caso que também aconteceu recentemente,
É o caso daquela escola de samba Acadêmicos de Niterói, que fez desfilou em homenagem ao Lula, ao presidente Lula e tudo mais, e tinha ali uma ala da família conservadora. Então, conservadores em conserva, né? E eles fizeram, era uma ala e era uma crítica à família conservadora. Claro que estava dentro do contexto político que eles queriam desenvolver. E muita gente, principalmente evangélico, tomou isso como, estão desrespeitando os evangélicos, estão desrespeitando a família, estão desrespeitando tudo aquilo que a gente crê, tudo aquilo que a gente pensa, tudo mais. Veja bem, ali, no máximo, foi uma crítica à família tal como é imaginada por muitos evangélicos, muitos cristãos em geral, como é imaginada. E quando você vai para a realidade, você vê que não é bem assim. Veja o caso anterior. Uma mãe entregou a filha de 12, 13 anos a um homem adulto. Uma mãe entregou. Então esse negócio assim, as famílias são todas certinhas. Pai, mãe, filhos. Não é assim no Brasil. Não é assim. Boa parte das famílias está desestruturada. O pai foi embora de casa. Já está no segundo ou terceiro casamento. Os casos de abusos sexuais acontecem dentro de casa, não é fora de casa. 80% é dentro de casa, por padrasto, por pai, por irmão, por tio. Dentro de casa, dentro da família. Então, os casos de abuso são muitos contra crianças e adolescentes. Então, assim, tá tudo bem na família. Olhando esse nosso país, não está. Mas a minha família é boa, ela é conservadora. Ótimo, ótimo. Isso é uma coisa boa. Mas, assim, não, quando se diz família conservadora, as coisas não estão assim tão bem. E foi uma crítica de que nem sempre as famílias estão tão bem assim quanto a gente imagina, tá? E eu e você, que temos uma família e que conhecemos famílias, eu e você sabemos que as coisas não vão assim tão bem nas famílias. Nós sabemos disso. Foi uma crítica. Como crítica, direito à opinião. Direito à opinião. As pessoas não dizem tanto, liberdade de expressão, liberdade de opinião. Foi uma opinião. Foi uma crítica que foi feita. E o que deve trazer para nós? Eu que tive e tenho uma família conservadora, normal, que deve trazer para nós? Pensamento, gente. Foi uma crítica, então eu pego essa crítica e penso. O que eu não posso é pagar com mal. Eu vou me vingar desse pessoal de escola de samba agora. Eu vou me vingar, vou falar mal deles, tudo. Não, aproveita a crítica. A própria crítica foi feita depois em memes, de lata em conserva com a foto da família. Isso tudo faz parte do normal. Mas eu não posso odiar porque alguém me fez uma crítica. Aí não dá. O que Jesus... por que a gente não gosta das palavras de Jesus? Porque dá sinal de fraqueza. Nós somos fracos, porque a gente responde o mal não com o mal com o bem. Mas o que Jesus quer é que nós tenhamos a ideia do servir as outras pessoas, do amar, de nunca praticar o mal. A gente pode sofrer o mal, mas praticar nunca. É isso que Jesus quer. E que Deus nos abençoe a vivermos assim como Jesus ensinou. Beijo a todos vocês.